Olá pessoal, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e com gratidão a Deus que eu estou adentrando agora no seu dispositivo, seja o seu celular, seja o seu tablet ou talvez o seu notebook, seu computador. Que Deus abençoe intensamente a sua vida. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações e na descrição do vídeo tem todos os nossos canais parceiros. Hoje eu quero dar uma indicação muito importante para vocês de um livro que tem me ajudado muito. Ego Transformado, a humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria, Timothy Keller, publicação da editora Vida Nova. É um livreto, né? Um livro fininho, 48 páginas, mas, olha só, um livro pequenininho também, né? Cabe na palma da mão, mas o conteúdo é importantíssimo. Por quê? Vamos conhecer um pouco do material. Vou deixar na descrição do vídeo o link. É um livro baratinho. Esse livro, ele me ajudou muito, e aí eu quero trazer um testemunho, a entender um pouco com relação ao nosso ego, né? Ele traz um equilíbrio sobre o ego humano, né? Que é o que muitas vezes tem, vamos dizer assim, nos derrubado. Então ele traz aqui 3 capítulos. O primeiro, a condição natural do ego humano, a visão transformada do eu. E o 3, como alcançar uma visão transformada do eu. Aqui tem a ficha catalográfica. A edição aí de 2014, a primeira edição. Tivemos várias reimpressões. E aí ele começa o conteúdo do livro, a liberdade resultante do autoesquecimento. É dentro de uma perspectiva terapêutica, né? Mas muito importante. Aqui ele traz, dentro da Bíblia, ele começa aqui com uma passagem de 2 Coríntios, de 1 Coríntios, capítulo 3, 21 ao capítulo 4, 17, onde Paulo mostra que a causa da divisão é o orgulho e a vanglória, já que a igreja de Corinto era uma igreja que estava tendo várias divisões. E aí ele vai focar nisso, né? O orgulho, o ego humano, né? Os problemas do ego humano. Então ele traz aqui primeiro a questão da falsa humildade, as pessoas com falta de autoestima e aquelas que têm o ego inflado, né? Então aqui ele traz 3 pontos, né, que Paulo revela no texto. A condição natural do ego humano, a visão transformada do eu, e como alcançar uma visão transformada do eu. Então, ele traz aqui, como ela mesma disse, as pessoas com autoestima elevada são mais perigosas aquelas que as rodeiam do que as pessoas com baixa estima. E estar incomodado consigo mesmo não é a fonte dos maiores e mais dispensiosos problemas sociais de nosso país. Então esse é o capítulo 1, achei muito bom. E na verdade, essa introdução. Capítulo 1 vai trazer a condição natural do ego humano. Qual é a condição do ego? Então ele traz aqui uma explicação, gente. Então aqui ele coloca em primeiro lugar, vazio. Tem um vazio dentro do ego humano. E aí ele vai trazer que tudo que colocamos ficará chacoalhando lá dentro. Então nós não esqueçamos, nós não devemos esquecer que o ego humano é vazio e a gente tenta preencher esse ego humano com alguma coisa que muitas das vezes se torna algo que nos leva ao orgulho, né? Então ele coloca aqui que em segundo lugar o ego também é dolorido, né? E é incrivelmente atarefado, porque a gente tenta preencher coisas com coisas para elevar ainda mais o nosso ego, né? Então, ele cita aqui o orgulho, ele cita várias coisas, ele dá exemplos práticos também, né? Isso é muito importante. Este é o estado natural do ego humano. É disso que Paulo está falando aos Coríntios. Todas essas pessoas que brigam por causa dele, reivindicam um relacionamento especial com ele, só estão exibindo uma tremenda dose de orgulho. É desejo de Paulo que essas pessoas vejam a diferença que o Evangelho faz e como esse Evangelho transformou tudo para ele, né?
E aí nós entramos no capítulo 2, que é a visão transformada do eu. Como é a visão transformada do eu? Timothy Keller vai explicar de uma forma muito clara, né? O que Paulo responderia a quem lhe mandasse estabelecer os próprios padrões morais, que é o que muitas das vezes o mundo nos pede, né? Responderia que isso não passa de uma armadilha no qual ele não cairá, pois é um ardil afirmar que não devemos levar em conta os padrões alheios, que devemos estabelecer as nossas próprias normas. Elevar a autoestima vivendo de acordo com os nossos critérios ou com os critérios alheios parece uma solução espetacular, mas não é suficiente, nem pode ser. Não consigo viver segundo os critérios de meus pais, e isso me faz sentir péssimo. Não consigo viver segundo os seus padrões, e isso me faz me sentir péssimo. Não consigo viver segundo os critérios da sociedade, e isso me faz sentir péssimo. Talvez seja melhor estabelecer os meus próprios padrões, mas também não consigo viver de acordo com eles. Então, ele vai mostrar que o nosso padrão, evidentemente, é o que a Bíblia nos diz. É através de Cristo. E aí ele vai trazer, se eu me achar pecador, cheio de orgulho, cobiça sexual, ira, ganância e outras coisas, as quais Paulo afirma ter coração cheio, não terei confiança. Por quê? Porque julgarei a mim mesmo, estabeleceremos nossos padrões e depois nos condenamos. Dessa forma o ego nunca fica satisfeito, nunca. Então, muito importante isso, né? Então ele traz aqui a solução. Depois de conversarmos com alguém que tem a humildade do Evangelho, o que impressiona é quanto essa pessoa se interessou por nós. Isso porque a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo, como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. Como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. Então essa é a solução para a transformação do ego. Pensar mais nem menos, é não pensar em mim, é pensar em Cristo, pensar na cruz de Cristo, pensar na pessoa de Cristo, pensar naquilo que Cristo fez por nós. Então a pessoa que se esquece de si mesma age de modo totalmente diferente. Quem tem o ego satisfeito e não inflado, não se deixa bater pelas críticas. A pessoa ouve a crítica e a entende como oportunidade de mudança. Parece idealismo? Quanto mais compreendemos o Evangelho, maior o desejo de mudar. Amigo, você não gostaria de ser alguém que não precisa de elogios? Nem tem medo de recebê-los? Alguém que não tem fome de reconhecimento, nem morre de medo dele? Você não gostaria de ser o tipo de pessoa que diante do espelho da sua imagem refletida em uma vitrine não apenas fica admirado o que vê, mas também não sente repulsa? Então, é isso mesmo que ele vai trabalhar, né? Aprender a admirar a conquista do outro, ficar feliz pela vitória de outra pessoa, como se a conquista fosse sua. Então, provavelmente você vai dizer que não conhece ninguém assim. Mas você e eu podemos ser desse jeito se continuarmos nos passos de Paulo. E aí o capítulo 3 vai nos mostrar como alcançar uma visão transformada do eu, né? O bendito autoesquecimento é a humildade do Evangelho. Não pensar em mim mesmo como se eu fosse mais do que sou, como nas culturas modernas, nem pensar em mim mesmo como se fosse menos do que sou nas culturas tradicionais. É simplesmente pensar menos em mim mesmo. Gente, isso é muito forte. Falou muito em meu coração. Bom, aí o capítulo 3 vai finalizar, né, trazendo como alcançar uma visão transformada. Então aqui ele vai trazer como nós devemos alcançar isso. Então precisamos entender primeiro a nossa identidade, que é o que eu entendi, e entender que de fato nós podemos crer no Evangelho e deixar com que o Evangelho, olha só, temos de reviver o Evangelho e a todo instante perguntar a nós mesmos o porquê estamos no tribunal. Ou seja, Cristo Jesus, ele é totalmente suficiente, nos preenche e já nos transformou, fazendo pessoas que não vivem mais para nós mesmos, mas por meio dele e para ele. E aí no final a gente tem aqui algumas considerações e perguntas, né, para nos ajudar ainda mais a deixar com que a palavra de Deus transforme o nosso ego para vivermos de acordo com
aquilo que Cristo quer. É um livro muito interessante que aponta para a parte prática do Evangelho, a nossa conduta, a nossa vida cristã. Porque é um grande problema do ser humano, o orgulho, o ego elevado. E às vezes também o ego inflado, né? E aqui esse livro vai trazer um equilíbrio com base na palavra de Deus, onde não é nem mais nem menos, é nada sobre nós e tudo sobre Cristo. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.